Último bloco desta edição do Caleidoscópio, estamos ao vivo, participe da conversa sobre apropriação cultural com a gente. Lembrando, o nosso número de WhatsApp é o 996428473. Participe com a gente. Por falar em participar, chegou uma mensagem para você fazer parte deste grupo. Dá uma olhada. Tudo começou com uma vontade enorme da Arquidiocese de Belo Horizonte de criar projetos e ações que contribuíssem para a evangelização. Participe da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Saiba mais neste endereço ou pelo telefone 3319-6111. Agora a gente vai continuar o nosso papo, porque eu estou curioso para saber o que o Giovanni ia pontuar sobre o assunto. Anteriormente você me perguntou quanto à atuação de um branco no movimento negro. Sim. E aí a gente estava discutindo a respeito de que o movimento negro no Brasil ele se estrutura de uma forma muito diversificada. E a gente sabe que existem diversas bandeiras dentro de um mesmo movimento, sendo elas, alguns exemplos, a LGBT, a feminista, também tem a dos relacionamentos afrocentrados, da apropriação cultural e por aí vai outros diversos debates. E aí que, no meio disso tudo, existem algumas emblemáticas dentro desse movimento no que diz respeito mesmo ao tom de pele, por causa que, de determinada forma, a gente chegou a colocar como um exemplo a questão de um negro de pele mais clara, de determinada forma, ser deslegitimado dentro do próprio movimento negro. São casos isolados e casos à parte, mas às vezes isso acontece. E então eu coloco, então, quanto exemplo, o branco dentro do movimento negro, que aí a gente já abrange mais ainda o debate. Por causa que, se o negro, de uma pele mais clara, ele, de determinada forma, para certos grupos específicos do movimento negro, ele pode ser problema, que dirá um branco dentro do movimento. Com certeza. Você tem razão, certamente. Bom, vamos ver mais um vídeo de estudante que opinou sobre o assunto? A apropriação cultural, ela é um direito de todos nós, sabe? Da gente chegar num lugar e aderir à cultura do outro, entendeu? Não, apesar de muitas pessoas julgarem, né? Poxa, a pessoa veio de outro lugar e tá agindo como nós, mas eu não acho que seja uma coisa ruim ou que a gente deva ser intolerante. Muito pelo contrário, se ela gosta da nossa cultura e quer viver como a gente tem mais a que acolher mesmo. Tá certo. Bom, esse programa, como eu disse na minha abertura, ele foi inspirado, na verdade a discussão ela voltou à tona por causa de um caso lá em Curitiba de uma menina que, segundo ela, né, gente, é o que ela postou no Facebook dela e gerou todo um boom. Ela sofreu uma crítica por ser branca e estar usando um turbante. E aí eu quero ler o relato dela do que, segundo ela, aconteceu. Ela diz que estava na estação com um turbante, estava toda linda, me sentindo diva. E eu comecei a reparar que tinha bastante mulheres negras, lindas, aliás, que estavam me olhando torto. Tipo, olha a branquinha se apropriando da nossa cultura. Enfim, veio uma falar comigo e dizer que eu não deveria usar o turbante porque eu era branca. Tirei o turbante e falei, tá vendo essa careca? Isso se chama câncer. Então, eu uso o que eu quero. Adeus. Eu peguei e saí e ela ficou com cara de tacho. A gente sabe que é um caso isolado, a gente não sabe até quando o que aconteceu é verídico, qual parte é, e a gente não está aqui também para julgar o caso dessa menina. A questão é, a gente trouxe o assunto porque é importante debater, como a gente já falou aqui várias vezes. Bom, agora a gente vai ver mais um vídeo aí de opinião de estudante sobre o assunto. Eu acho isso um exagero. Não é uma coisa que as pessoas deviam ligar tanto. Na verdade, acho que as pessoas deviam se sentir orgulhosas de estar exportando sua cultura, de ter outra pessoa fazendo uma coisa que ela acha legal da sua cultura e usando no dia a dia. Exagero, é a opinião dele, tem todo o direito de opinar. Ênia, o que você acha? Eu gostaria muito de opinar por diversos motivos também. Eu sou designer de turbantes e eu desenvolvo turbantes para mulheres em tratamento de quimioterapia, vários modelos, com o objetivo não só de proporcionar esse bem-estar e essa autoestima, mas também de traduzir o valor do nosso trabalho.
E A aí, gente está vendo fotos aí. uma das coisas que nós Seus vemos turbantes. é a importância de conscientizarmos tanto as pessoas negras quanto as pessoas brancas. Como esse caso específico dessa jovem, ela teve uma atitude que demonstrou uma intolerância da parte dela, assim como essas mulheres negras também tiveram uma atitude intolerante, que mostra a importância dessa discussão e, ao mesmo tempo, de conscientização de diversas formas. Do negro também, saber que a cultura afro pertence a todos nós, que nós sim podemos, enquanto ela está sendo reconhecida de forma positiva, expandir, como, por exemplo, a Helenice com esse turbante, é uma homenagem, sim, à cultura afro. Mas, se a gente vê amarrações e torções que esvaziam completamente, nós sabemos que é um desrespeito e que tratar de forma, como esses dois últimos depoimentos colocaram, em relação ao carnaval ou em relação a esse outro rapaz que falou que é exagero ou que é coisa simples, na verdade não, porque tem a carga histórica, tem o fato de nós negros sofrermos racismo até hoje, tem o fato de essa evidência estar se dando pela nossa luta e militância. Então, por isso, tem sim, pode sim haver essa expansão, essa valorização, mas com esse cuidado e essa busca por pesquisa e conhecimento. Tá certo. Bom, o nosso programa focou na apropriação cultural da cultura negra. A gente acredita que é, sim, a maior das apropriações por motivos muito claros, mas existem outras, diversas outras, que a gente sabe, né? A cultura indígena, que é apropriada, e diversas outras, né, professor Luiz, que a gente sabe que acontecem. E é importante discutir todas. Por uma questão de tempo, a gente teve que resumir aqui, nessa semana, inclusive, que tem aí carnaval chegando, e a gente sabe que as pessoas vão usar fantasias, vão usar fantasia de índio, vão usar turbante, vão usar aquela indumentária baiana, enfim. E a gente sabe que no carnaval elas ganham um sentido e no resto do ano tem outro. Isso é perigoso, né? Sim. Quem que gostaria de falar disso? Na verdade, é interessante e perigoso, né? O carnaval traz um fenômeno muito interessante, a suspensão da ordem séria do dia a dia para a instalação de uma ordem outra, né? Que traz em si a inversão dos sentidos e valores da sociedade, né? O Bakhtin discute isso muito bem lá em seu livro a respeito desse tema, que valeria a pena, né, de sair da leitura dele. Mas, enfim, ao você inverter a ordem séria do dia a dia, instalar a ordem do riso, a ordem do cômico, a ordem da brincadeira, isso traz algum perigo. Qual que é o perigo? A veiculação de estereótipos, né? De cara, a veiculação de estereótipos. Aí abre-se espaço para o racismo, para o sexismo e outras formas. Tá certo. É uma pena que a gente não possa se aprofundar e conversar mais e mais e mais, né? A conversa foi muito boa. Muito obrigado a todos pela presença, viu, pessoal? E a gente vai terminar com o belíssimo som do Jefferson. Obrigado, viu, pela presença. Obrigado pelo convite, obrigado pelo assunto também. Tava gostoso demais, passou rápido, né? Passou rápido. E essa também. se chama Feito um Orixá. É música nova, tá no YouTube. Algumas das canções já estão em plataformas, as pessoas podem dar uma olhada. Se chama Feito um Orixá. Obrigado, Jefferson. Lenha na fogueira, pro seu carrinho de mão, a preta é muita areia, demais pra carregar, chega e incendeia, põe tudo pra dançar e dá com a mão na orelha, se neguinho se aproximar, um beijo só, um beijo só, um beijo só, eu quis um beijo só, um beijo só, um beijo só, um beijo só, eu quis um beijo de azul marinho.